Ok, pessoal, bom dia a todos e a todas. E vamos continuar com análise de momento de uma força, né? Eu vou resolver para vocês rapidamente esses dois problemas aqui, o 4.6 e o 4.2 do Hibbeler, edição 12. Tá? Vocês podem ver esses problemas lá, o enunciado do problema lá no slide que eu deixei no sistema acadêmico ou no livro, né? E o que estão pedindo é determinar o momento da força, nesse caso dessa força, e para esse problema dessa força, é o momento da força sobre a estrutura em questão, em relação ao ponto O. Aqui. Em relação ao ponto O. E aqui vem um ponto importante, né? Quando você fala de momento, a ação do momento de uma força, que momento é o que a gente chamava de torque em Física 1, né? Okay? Só para lembrar, a gente em Física 1 usava a letra tal para indicar o torque de uma força. Tá? Quando você fala de momento de uma força, vocês têm que se referir sempre a um ponto ou a um eixo. Na verdade, um momento, por exemplo, quando essa força age sobre essa estrutura, aqui esse é um arco, pode ser uma estrutura de algum material, que está fixa aqui no ponto O, está fixado aqui, ok? E tem pode ser um cabo que esteja atado aí, fazendo uma tração, qualquer coisa, que está fazendo uma força sobre essa estrutura. E quando essa força age sobre essa estrutura, ela faz um momento sobre a estrutura. Ela aplica um torque sobre a estrutura. Só que esse momento, ele tem que ser sempre em relação a algum eixo, porque o momento ou o torque de uma força é uma grandeza física que causa, ou que tem a ver com uma rotação da estrutura. Tá? Então, reparem que quando essa força age nesse ponto, ela tende não apenas a trasladar a estrutura, porque as forças causam traslação sobre aqueles corpos que elas agem, como também ela tende a rodar, né? Quando você faz uma força sobre um objeto, você não só tende a trasladar o objeto, como também o objeto pode rodar, pode tender a tombar, por exemplo. Ok? Então, nesse caso, a estrutura está em equilíbrio, porque ela está fixada aqui nesse ponto, e é uma estrutura rígida, mas essa força ela tende a girar essa estrutura em relação a algum eixo, né? Então, por isso, quando a gente pergunta pelo momento que essa força causa, você tem que perguntar, bom, o momento em relação a qual eixo? Ou seja, essa estrutura está tendendo a girar, ou a rodar, ou rolar, em relação a qual eixo? E nesse caso, estão pedindo qual é esse momento em relação ao ponto. Na verdade, seria em relação ao eixo que atravessa o quadro e que passa pelo ponto O. Okay? Depende de qual seja o eixo que você escolhe. Se você escolhe outro eixo em qualquer outro ponto, se você fixa um ponto aqui, o momento vai ser outro. Por exemplo, se você fixa o ponto, ou o eixo atravessa a estrutura aqui por esse ponto, que vai ser um ponto que está na linha de ação da força, o momento é igual a zero. Então, o momento depende de qual é o eixo em relação ao qual você está calculando ele. E aqui estão pedindo qual é o momento em relação ao eixo que passa pelo ponto O. Bom, pela definição, e vocês já devem saber isso de Física 1, que estão lá no livro e no slide, pela definição, o momento de uma força que a gente vai indicar sempre, vou escrever aqui, com a letra M, aqui em estática, a gente vai usar a letra M para o momento, ele se define como o raio vetor que fixa a posição da força, ou a posição do ponto onde a força age, em relação ao ponto que a gente está calculando o momento, produto vetorial com o vetor força. Ok? Então, vamos saber o que significam essas coisas aí. Ou seja, é um produto vetorial. O momento é um vetor, né? Na verdade, é um pseudo-vetor. Esse vetor é um produto vetorial de dois vetores, né? E vocês devem lembrar de matemática, dos estudos de matemática, que o produto vetorial de dois vetores ele dá outro vetor que está
perpendicular ao plano definido por esses dois. Ou seja, esse vetor M vai estar no plano, vai estar atravessando o plano onde esses dois vetores estão, né? Vai ser perpendicular a esse plano. Esse raio vetor aqui, R, seria o raio vetor que fixa a posição da força em relação ao ponto O. Eu vou colocar assim, RO, para indicar esse raio vetor vai ter origem no ponto O e o extremo dele vai fixar a posição da força. Ou seja, vai ser esse vetor aqui. Vamos escrever aqui. Ou seja, o raio vetor R vai ser esse vetor aqui. Esse vai ser RU. Né? Então, basta você descobrir esse RO, esse raio vetor. Basta você descobrir o vetor força, coloca e faz o produto vetorial e você vai ter um momento dessa força. Né? Reparem que esse vetor está no plano do quadro, esse vetor está no plano do quadro, significa que esse vetor M vai estar no eixo perpendicular ao plano, ou seja, vai ser um vetor que esteja no eixo que atravessa o plano, aí no ponto. Okay? Alguma dúvida pode perguntar, beleza? Bom, como a gente pode fazer esse produto vetorial? Bom, você tem que representar primeiro esses vetores. Você tem que representar R0 e tem que representar F, né? R0, para você obter uma representação do vetor, você tem que usar algum método em que você possa representar ele, né? O método mais comum é fazer a representação cartesiana, né? A representação cartesiana de um vetor é uma representação onde você tem que escolher um sistema de eixos cartesianos x, y, z e representa o vetor através de suas componentes, né? Beleza? Então, nesse caso, eu vou fazer essa representação. Vamos escolher o sistema de eixos x, y, z centrado no ponto O, ou seja, você vai ter o eixo x aqui, o eixo y, vamos escolher na vertical, para cima, ok? E logo o eixo C vai ser um eixo que está saindo do quadro, apontando para cá, né? No positivo para lá, x, y, c. Beleza? Logo, nessa representação cartesiana, esse vetor vai ter uma componente x vezes i, onde i é o vetor unitário ao longo da direção x, mais uma componente y vezes j, onde j é o vetor unitário ao longo da direção y, mais uma componente z vezes o vetor unitário ao longo da direção C, né? Eu não vou representar, eu não posso porque ele está saindo do quadro, né? Mas a gente já sabe que essa componente é zero, porque esse vetor ele só tem componente x e y. Quais são as componentes x e y desse vetor? Bom, a componente x é projetar o vetor na direção x, vai ser esse aqui. Esse tamanho aqui é o R0x. E a componente y vai ser. Ok? E é muito fácil fazer essa projeção. É muito fácil. É um problema de geometria muito simples. Quanto vale essa distância? Se você conhece o tamanho do vetor, você conhece esse ângulo, é muito simples, né? Ok? Vamos fazer a representação agora mesmo. Como fica esse vetor? Bom, esse cara aqui é essa distância. Essa distância, você pode escrevê-la como essa aqui, que vale 3. Reparem que esse aqui é o raio desse arco. Vale 3. Então, seria 3. Mais essa distância aqui, que seria essa projetada na direção x, que é 3 cosseno de 45. Então, é 3 raio de 2 sobre 2 desses aqui. Ok? Colocando essa distância como essa, mais essa aqui. E reparem que eu estou desprezando a grossura, ou a largura dessa estrutura, né? É uma aproximação que a gente normalmente faz.
Mas, agora, essa componente é positiva, né? Porque está na direção positiva do eixo Y, do eixo X. A componente Y também é positiva. Mas, essa distância é essa aqui, que é 3 seno de 45, então é 3 aí 2 sobre 2 J. A componente C é 0. Beleza, aqui a gente já tem nosso vetor representado. Agora temos que representar o vetor F. O vetor F é igual, da mesma forma, na representação cartesiana, ele vai ter uma componente X, uma componente Y e uma componente C. Só que a gente já sabe que a componente C é 0, né? A componente X desse vetor é essa aqui. A componente Y é essa aqui. E a componente C é 0, né? É muito fácil descobrir as componentes desse vetor, né? Porque esse ângulo aqui é igual a esse, que vale 45. Logo, é projetar esse vetor, que a gente sabe que tem um módulo de 500, na direção x e y. Então, só fica 500 raiz de 2 sobre 2i mais 500 raiz de 2 sobre 2j. E reparem que são positivas, né? As duas componentes são positivas. E pronto, o problema está resolvido, gente. Agora, vocês que já são especialistas em fazer produto vetorial, pega esse vetor, coloca aqui, pega esse vetor, coloca aqui, utilize algum método que você já conhece para fazer o produto vetorial. Eu vou deixar para vocês fazerem isso, né? Mas vou dar a resposta, né? Para você ter a resposta e saber aonde você tem que chegar. Alguma dúvida aí? Dúvida, pergunta? Tudo certo aí? Não sabe começar? Tem dúvida? Ok, vamos continuar. Bom, eu vou dar a resposta, mas eu não vou dar a resposta assim. Vou mostrar para você como a gente pode determinar esse momento de uma forma muito simples. Tá? Bom, esse produto vetorial tem que dar um vetor que esteja na direção C. Ou seja, esse vetor aqui, o vetor M, só vai ter componente C, porque é um vetor que vai estar no eixo perpendicular ao plano onde estão R0 e F. Então, é um vetor que está na direção C. Mas será que está na direção positiva ou negativa? Ou seja, esse vetor está entrando ou saindo? Como a gente pode descobrir isso? Alguém sabe? Alguém aí? Beleza. Esse vetor aqui é o produto vetorial desses dois. A gente pode descobrir em que sentido está esse vetor aplicando a regra na mão direita, né? Como a gente faz? A gente coloca, uma coisa que a gente pode fazer, a gente coloca esses dedos aqui na direção do primeiro vetor e fecha na direção do segundo, né? Tá? A gente coloca esses dedos na direção do primeiro vetor, fecha na direção do segundo, ou seja, esse aqui está formando esse ângulo em relação a esse, logo o polegar indica, tá? O polegar indicaria a direção do vetor M. Então, M é um vetor que está saindo do quadro para cá, para fora. Tem componente C positiva. Tá? Qual é a intensidade desse vetor? Bom, a intensidade desse vetor a gente pode descobrir facilmente, lembrem de física 1, de torque, multiplicando a intensidade da força que a gente já conhece, vai 500 vezes o braço desse momento, né? Esse B aqui é o braço.
é o braço do momento. Tá? Como a gente descobre o braço? Bom, lembra de física 1, né? O braço, esse B aqui, não é essa distância. É a distância entre o ponto O e a linha de ação dessa força. A linha de ação dessa força é uma linha que passa, que atravessa essa força, e é supostamente a linha ao longo da qual essa força age. Essa linha vai ser, eu vou fazer aqui, vou fazer um tracejado dessa linha, seria a linha que atravessa esse vetor, logo essa linha aqui. É a linha de ação de uma força, né? A linha de ação de uma força é a linha ao longo da qual esse vetor se estende, né? Tá? Você pode colocar o vetor em qualquer ponto de sua linha de ação que você vai obter o mesmo resultado, né? Ok? Então, esse B é a distância entre o ponto O e a linha de ação da força. É uma distância entre um ponto e uma linha. Logo, esse B seria essa distância. É a linha que vai do ponto O à linha de ação caindo perpendicularmente. Logo, B é esse cara aqui. Ok? Quanto vale essa distância? É muito fácil de descobrir, porque a gente sabe que isso aqui vale 3 e esse ângulo aqui vale 45 graus. Olha só. Logo, o seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto, que é B, sobre 3. E aí, B é igual a 3 seno de 45, então 3 raiz de 2 sobre 2. Então, qual vale a intensidade dessa força? Vale a força, a intensidade do momento, vale 500 vezes 3 raiz de 2 sobre 2, que vale, aqui você pode, fica 250, 750 raiz de 2, né? Ok? E as unidades são unidades de força vezes distância, logo é Newton vezes metro. Então, a resposta que você deve ter desse problema é que o vetor M é um vetor que apenas tem componente C e tem essa intensidade. Ou seja, seria 750 raiz de 2K positivo, Newton por metro. Tá? Então, reparem que você pode resolver esse problema fazendo esse produto vetorial, ou pode simplesmente descobrindo o braço do momento e multiplicando a intensidade da força pelo braço. E a direção desse vetor, você pode descobrir aplicando a regra da mão direita. Aqui está a resposta. Então, sempre que você consiga descobrir o braço do momento, o problema se resolve de forma muito simples, né? Mas, em geral, essa aqui é a fórmula que a gente deve usar para descobrir o momento de uma força. Dúvida, pergunta? Tá ok. Professor, não entendi muito bem por que o braço do momento é aquela região ali. E eu achei que era outra parte. Qual é a região? Essa aqui? Sim, não entendi por que é. Vou explicar para vocês. Vou apagar aqui, porque já aqui está a resposta. Olha só, vou mostrar para você em geral. É a seguinte, imagine que você tem uma estrutura qualquer. E sobre essa estrutura age uma força. Tá? Essa força ela vai tender a trasladar essa estrutura. Imagina qualquer coisa, não sei. Qualquer coisa, né? Vai tender a trasladar essa estrutura, mas também pode tender a girar essa estrutura em relação a algum ponto, né? Vamos supor que esse aqui vai ser o ponto em relação ao qual eu quero descobrir o momento que essa força causa. Bom, o momento em relação a intensidade do momento vai ser igual a intensidade da força vezes o braço do momento. O braço do momento, que a gente sempre liga com a letra B,
é a distância entre a linha de ação da força. Essa força está agindo aqui nesse ponto. Esse B não é essa distância, não. Não é essa distância, né? Ok? É a distância entre a linha de ação da força e o ponto O. A linha de ação da força é uma linha ao longo da qual essa força age. É uma linha imaginária, tá? A ideia da linha de ação da força é a seguinte: se você empurra um objeto com uma força, você vai ter o mesmo resultado que se você puxa ele com uma corda no ponto em que você empurrou. Ou seja, a força pode agir em qualquer ponto da sua linha de ação, que você vai ter o mesmo resultado. Então, essa linha de ação é o ponto onde essa força dá o mesmo resultado sobre essa estrutura se você coloca a força aqui ou aqui. Digamos, você coloca a força aqui colocando uma corda, tá? Ou se você coloca essa força aqui empurrando a estrutura. Esse B é a distância entre o ponto O e a linha de ação da força. Ou seja, seria essa distância aqui. É uma linha que vai do ponto O à linha de ação caindo perpendicularmente. Ok? Nesse caso, a linha de ação dessa força, olha, essa força está agindo aqui, nesse ponto. Mas a linha de ação dela se estende desde menos infinito a infinito, passando pela força. O braço do momento que essa força causa vai ser a distância entre o ponto O e essa linha. Ou seja, é essa distância. A distância que vai do ponto O à linha de ação da força caindo perpendicularmente. Essa distância aqui. Beleza, entendi. Entendeu? Entendi. Então, tenham cuidado, né? Vamos ver aqui nesse exemplo qual seria essa linha de ação, né? Às vezes, qual seria esse braço? Não, nem sempre você consegue descobrir o braço de uma forma tão simples. Aqui é muito simples porque a geometria é simples. Essa distância você pode descobrir facilmente porque você conhece essa e conhece esse ângulo. Tá? Ok? Alguma outra dúvida? Tudo bem? Bom, vamos lá então. Vamos ver agora outro método que a gente pode usar nesse problema aqui, 4.2, né? Bom, se a gente consegue descobrir qual é o braço que essa força está agindo nesse ponto aqui, e estão pedindo para determinar o momento em relação ao ponto O. Tá? Isso aqui é uma viga, sei lá, que tem uma forma assim, dessa forma aqui, e quando essa força age aqui, ela não só tende a rodar, a trasladar a estrutura, como ela tende a rodar a estrutura, né? Okay? A estrutura vai tender a se arquear, assim, porque essa força tende a rodar ela. Tá? E estão pedindo qual é o momento dessa força em relação ao ponto O. Bom, se a gente descobre o braço no momento, o problema está resolvido, porque a intensidade do momento vai ser igual à intensidade da força, que vale 100 vezes o braço. Mas que braço é esse? Bom, o braço em relação ao ponto O vai ser a distância entre a linha de ação dessa força e o ponto O. Reparem que não é essa distância. É a distância que vai do ponto O à linha de ação da força caindo perpendicularmente. A linha de ação da força é uma linha imaginária. Logo, essa distância seria uma coisa que cai perpendicular. Aqui seria B. Mas é muito difícil descobrir essa distância aí. Né? Quem quiser se aventurar a descobrir essa distância, pode tentar. Se você descobre essa distância, a distância entre essa linha e esse ponto, você resolve o problema fácil. Basta multiplicar 100 por essa distância e você tem a intensidade do momento. Mas não dá, não, gente. Eu, pelo menos, não estou enxergando uma forma de você descobrir isso. Então, a gente tem que usar outros métodos. Você pode ou usar o método vetorial, né? Ou pode usar outro método que eu vou mostrar para vocês. Qual seria esse método? Vou apagar aqui. Aqui mais. Primeiro, o método vetorial como seria? O vetor que é zero aqui, nesse caso, vai ser esse aqui. Ó. Esse aqui vai ser nosso R0. E é muito fácil de representar R0 se a gente escolhe um sistema de eixos x, y, 6 saindo
a componente x desde 0 vai ser, desculpe, aqui essa distância vale 5 metros e essa distância vale 2 metros. Então é muito fácil desde 0, né? Desde 0 vai ser, a componente x vale 5, né? E a componente y vale 2. Logo R0 vale 5i mais 2j. Ok? E quanto vale f? Vamos ver f. Quanto vale f? A componente x de f. F é essa força. A componente x de f seria essa aqui. E a componente y seria essa aqui. Né? Quanto vale a componente x? Quem me disse aí? Aqui tem, reparem esse triangulinho aí. Você projeta essa componente usando o ângulo, mas você não tem um ângulo, mas você tem esse triângulo aqui. É o triângulo fundamental, 3, 4, 5. Eu falei na aula passada sobre esse triângulo, e aqui já está ele, aparecendo aí, que você pode usar. Ou seja, f em x seria f, por exemplo, cosseno desse ângulo aqui. Mas esse ângulo é o mesmo que esse. E o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo seria assim, vezes 4 quintos. E a componente x é positiva. A componente y é negativa. E é menos 100 o seno desse ângulo que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Beleza? O problema resolvido. Pega aqui, coloque e calcule o produto vetorial e você vai obter o momento da força, né? Quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? O momento dessa força, que evidentemente é um vetor que está na direção C, ele estaria saindo ou entrando no quadro? O que vocês acham? Saindo, né? Entrando, Saindo, entrando? nesse caso aí, porque ele estaria para baixo. Não pensar mais aqui. Há uma forma que você pode descobrir, olha só. Se você separa aqui no ponto O, no eixo, e analisa essa força está agindo assim. A pergunta é, essa força tende a girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? É evidente que tende a girar no sentido horário, né? Então você pode usar esses dedos aqui para indicar o sentido da rotação e o polegar indicaria o sentido do momento. Logo, essa é a força do momento que causa um momento que está entrando no quadro. Então, o produto vetorial entre esses dois casos aqui tem que dar um vetor negativo na direção C. Certinho. Certinho? Aqui, reparem, esse cara ele tende a girar no sentido anti-horário. Porque ele está agindo aqui, essa estrutura ela vai tender a fazer assim. Logo, causa um momento positivo. Bom, mas eu não vou fazer o problema usando esse método. Vou mostrar outro método para vocês. Vou deixar para vocês fazerem. Podem fazer esse produto vetorial e devem chegar ao mesmo resultado que eu vou chegar aqui usando o outro método. O outro método consiste no seguinte. É o método das componentes. O que a gente faz é o seguinte, olha só. Você descompõe essa força nas componentes x e y e o momento da força vai ser o momento resultante do momento que causa a componente x e o momento que causa a componente y, né? Porque a componente x dessa força, ela causa um momento sobre essa estrutura, né? Em relação ao ponto. Tá? Logo, o momento, você pode escrever, ou a intensidade do momento, você pode escrever como a resultante entre o momento que causa a componente de x, vou escrever assim, e o momento que causa a componente y. Tá?
Cuidado, essa aqui não é a componente x do momento e a componente y do momento, né? Porque esse momento a gente já sabe que não tem componente x e y. É o momento que está na direção C. Isso aqui é o momento causado pela componente x da força e o momento causado pela componente y da força. Vamos lá. É muito simples, gente. Olha só. O momento causado pela componente x da força vai ser igual a componente x da força vezes o braço dessa componente, né? E é muito simples de descobrir. Olha, o braço dessa componente quanto vale? Em relação ao ponto O. O que me diz? O braço, vamos chamar assim de É a B. hipotenusa daquele triângulo ali, né? BX. Quem é BX? É o braço dessa força em relação ao ponto O. Distância entre a linha de ação da força e o ponto O. Não é essa distância aqui. Você tem que pegar a sua régua, fazer a Ah, sim, vale linha. 2, vale 2. Vale 2. Aqui está, né? Você coloca a linha de ação da força. Aqui está a distância. Olha, é a linha que vai do ponto O até a linha de ação caindo perpendicularmente. Essa distância que vale 2, né? Eu estou expressando aqui a largura da. Então vale 2. Resolvido? Então aqui seria Fy, By. Então aqui vale. Essa componente é igual a 100, 4 quinto, vezes 2, mais essa componente aqui vale 100, 3 quinto. E o braço dessa quanto vale? Dessa componente? Vale 5. Vale 5. A linha da ação da força e essa distância aqui. Ou seja, o braço, esse aqui é Bx, que vale 2, e esse aqui é By, que vale 5. A distância entre o ponto O e a linha de ação dessa componente, que vale 5. Ok? Bom, tem um problema aí, tem um detalhe. Eu coloquei aqui esses dois momentos como sendo positivo. E repare que eu não coloquei aqui o sinal dessa componente, que é negativa. O que você tem que colocar aqui são os sinais dos momentos, né? Ou seja, esse momento aqui será positivo ou negativo? Esse aqui será positivo ou negativo? Você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque se você não presta atenção para os sinais desses momentos, você vai errar conta. Vamos analisar. Esse momento aqui, que é o momento da componente X, ele é positivo ou negativo? Ou seja, a pergunta é, essa força tende a girar a estrutura no sentido horário, ou se é no sentido horário, o momento seria negativo, ou no sentido anti-horário, seria positivo. Professor, É mas no caso. evidente, é evidente que seria negativo, né? Essa força aqui, quando ela age sobre essa estrutura, essa estrutura ela vai tender a fazer assim, né? Essa força, se você age aqui nesse ponto, ela não vai fazer assim. Ela vai tender a girar no sentido horário. Logo, esse momento vai ser um momento entrando no quadro, então vai ser negativo. Escolhendo x, y e c para fora, ele vai ser um vetor que está entrando no quadro. Sentido negativo de C. Essa aqui também, né? Repare, essa força ela vai tender a girar a estrutura no sentido horário, logo também seria negativo. Então, reparem como você, antes de resolver o problema, tem que analisar qual é o sinal do momento de cada componente. E é negativo, né? E aí dá para ver que o momento, a intensidade do momento tem que ser negativo. Então, isso vai dar quantos? Esse momento do X aí, eu fiquei um pouco na dúvida, porque se a gente tivesse uma força para cima, ela não seria indiferente, não, nos dois casos? Não entendi. Você fala qual momento? Esse Se eu aqui? fosse analisar só o momento do X, exato. Se eu fosse Aham. analisar só esse momento, então ele não seria indiferente, não? Porque ele está na Você está horizontal. analisando o momento apenas dessa força. Esquece o resto, né? Então, esqueça o resto.
e se pergunta qual é o momento que essa força está causando na estrutura. Esse aqui. A intensidade desse momento é o valor da força, que vale 100 4/5, vezes o braço. O braço é essa distância aqui. Então, essa é a intensidade do momento. O sinal é negativo porque essa força ela tende a causar uma rotação horária da estrutura. Logo, estaria entrando no quadro. Não sei se deu para responder a sua pergunta. Eu vou dar uma olhada melhor depois. A ideia é que quando você vai analisar o momento que causa uma componente, você esquece a outra componente e a força. Você só se concentra nessa componente. Como se essa fosse a única força que estivesse agindo sobre a estrutura. Pois é, se f de y fosse, então, a seta para cima, uma força para cima. Não. Esse sinal aqui é o sinal do momento desse y, né? Se fosse para cima, o sinal seria positivo, mas aqui é para baixo. Essa força está agindo para baixo. Então, o f de x ali, se ela indicasse uma seta para o lado esquerdo, seria uma força positiva. Aqui? Assim? Isso. Seria uma força negativa, né? Tá bem? Seria negativa a força. Mas o sinal que você coloca aqui não tem nada a ver com o sinal da força. Você esquece do sinal da força. O sinal que você coloca aqui é o sinal dos momentos dessas forças. Foi o que eu quis perguntar, na verdade. Se fosse uma força indicando para o lado esquerdo, o sinal do momento seria positivo, nesse caso, então. Exatamente. Se fosse para cá, ela tenderia a girar a estrutura. Se você puxa aqui com uma força, essa estrutura vai tender a fazer assim. Você vai tender a girar sentido anti-horário e o momento seria positivo, né? Entendi. Okay? Então, aqui os sinais que você analisa são os sinais. Tudo isso aqui é módulo. Isso aqui é o módulo, a módulo da componente. Isso aqui é um número. Isso aqui é o módulo da componente. E os componentes não entram com os sinais. Os sinais que você coloca aqui são os sinais dos momentos. Tá? E só é fazer a conta, né? Você tem aqui, será? Aqui você tem 800, aqui é menos 5. Bom, aqui é 800 mais 1.500. Tá? Pronto, deixa eu dar um número aí, faça a conta. Negativo, né? Newton por metro. Assim, você teria que colocar a resposta do problema, está pedindo o momento, não a intensidade do momento. Você pode fazer assim. Seria menos o valor que deu isso aqui, tá? Newton por metro. Ok? Ou você pode colocar a intensidade do momento sem sinal e falar entrando no quadro, né? Hã? Alguma dúvida? Pergunta. Dúvida? Alguém escreveu por aí? Por ser 2D a componente K exatamente. Se você está em duas dimensões e você escolhe o plano XY no plano da estrutura, então a componente C estaria saindo do quadro. E logo essas componentes são zero. E o momento seria um vetor apenas com componente C, né? Ok? Componente C. Alguma dúvida, gente? Pergunta. Ali no sistema acadêmico vocês podem encontrar outros problemas. Vai lá fazer e a gente vai discutir na próxima aula mais outros problemas, né? Mas podem ir fazendo os problemas. Se tiver alguma dúvida, me podem perguntar. Ok. Confiram esse resultado, o valor que dá, e confiram que tem que dar a mesma coisa se você usa o método vetorial, né? Aqui não vai dar para você descobrir o braço dessa força, mas reparem que é fácil a gente descobrir os braços das componentes. Muito simples, né? Então, a vantagem desse método das componentes é que, embora o braço da força pode ser muito difícil de descobrir, os braços das componentes, que são essa distância,
e essa distância são fáceis de descobrir, né? Então, esse método, eu acho muito bom, eu gosto muito dele, porque ele permite resolver qualquer problema de uma forma muito simples. Beleza, professor. Beleza. Então, pessoal, dúvida, pergunta? Eu vou parar a gravação aí, mas fiquem aí à vontade para perguntar qualquer coisa.